O passaporte foi desenvolvido pelo BRBio, que é o Instituto Brasileiro de Biodiversidade. É uma associação não governamental sem fins lucrativos, que tem como missão engajar e qualificar as pessoas sobre a importância do oceano e da biodiversidade marinha e costeira. Não é novidade, né? Todos sabemos que o Brasil é um país mega diverso. Ele é recordista na diversidade de aves, peixes e plantas, né? Com biomas muito ricos, como o Cerrado, a Mata Atlântica e a Amazônia. Só que essa biodiversidade ela se encontra ameaçada por poluição, esgotamento de recursos, degradação desses ecossistemas, e aí que entram as unidades de conservação. Essas unidades, elas são criadas para proteger a biodiversidade. São territórios que têm regras específicas de uso, mas elas também são criadas para levar a conscientização e a sensibilização sobre a importância de conservar e de valorizar a biodiversidade. Um dado muito interessante é que, se a gente pegar a visitação das unidades de conservação no Brasil, ela chega a 8 milhões de visitantes por ano. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, esse número é muitas vezes maior. E isso é intrigante, né? Por que essa diferença tão alta? Bom, a gente sabe que são muitos fatores que fazem com que as pessoas visitem uma unidade de conservação. Uma delas é a atratividade relacionada à beleza cênica, à paisagem, aos atrativos naturais e culturais. A gente está vendo aí uma foto da Floresta da Tijuca, que é um parque muito visitado no Brasil. Ele é o recordista de visitação, chega a 4 milhões por ano. Mas existem outras unidades que são pouquíssimo conhecidas pelas pessoas, né? Então, outros fatores merecem atenção. Um deles é a presença de trilhas e de infraestrutura, centro de visitantes. O outro, muito importante, é a comunicação, a educação, a divulgação das belezas naturais e das riquezas que tem na unidade. O acesso, a visitação, né? Isso tudo pode se modificar se você investe, faz alguns mecanismos de investimento nessas unidades. Um dado interessantíssimo, né, é que existe a importância econômica de você estimular a visitação nos parques é altíssima, porque você gera um dinamismo econômico nos municípios que abrigam essas unidades. Então, você gera emprego, gera renda, né? Você promove um enriquecimento econômico do entorno da unidade. Então, vale para cada... Esse dado é muito interessante, foi de um estudo realizado em 2017. Para cada R$1 investido, tem um retorno de R$7 em benefícios econômicos para o município que abriga essa unidade de conservação. Bom, e aí que entra o Passaporte Carioca. Ele é um passaporte ambiental que apresenta informações sobre as unidades de conservação. Como chegar, em que bairro se localiza, os acessos, as linhas de transporte público. E ele também tem informações fundamentais, né, como o mapa, né? Aí, por exemplo, o nosso primeiro volume do passaporte, eu até estava com um na bolsa, mas eu deixei a bolsa ali, depois eu posso mostrar para vocês. Ele tem um mapa com a localização dessas unidades. No nosso primeiro volume, a gente tem aí as 5 unidades, e são todas marinho-costeiras, elas são todas próximas ao mar. A Prainha, Chico Mendes, Marapendi, Paisagem Carioca e o Morro Mona, Morros Pão de Açúcar e Urca. Essas foram as primeiras 5 unidades que a gente contemplou no primeiro volume do passaporte. Uma lista de espécies da flora, né, com fotos, e da fauna também, inclusive animais terrestres e marinhos, né, no caso das unidades marinhas, com destaque para as espécies endêmicas e nativas.
A gente tem fotos também de algumas dessas espécies. O passaporte ele tem a versão digital e a versão impressa. E ele tem uma gamificação, ele tem um programa de pontos que o visitante, ao conhecer uma unidade, ele recebe um carimbo. E se ele completa 3 carimbos, ele pode receber um brinde de uma das instituições parceiras. Os pontos de distribuição do passaporte são as próprias unidades de conservação. Aqui embaixo tem as nossas instituições parceiras e no QR Code a versão digital do passaporte. Para quem quiser, já pode fazer a cópia. É interessante, esse projeto está totalmente alinhado à década do oceano, que a gente está vivendo agora, que é conscientizar a sociedade sobre a importância do oceano e a biodiversidade marinha e trazer o oceano para o nosso dia a dia. Esse é um dos papéis da década e ele está alinhado com a Agenda 2030 e com o ODS 14, que é a vida no mar. Os nossos próximos passos, o passaporte foi lançado em 2013, já fizemos visitas guiadas com a equipe de biólogos e gestores ambientais do BR-Bio, junto com gestores de unidades de conservação. Vamos lançar o Passaporte Carioca Volume 2, com mais 5 unidades. Essas unidades vão ser selecionadas junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Clima, que é nossa apoiadora. Vamos desenvolver ações de sensibilização e vamos desenvolver o aplicativo. Bom, aí são as nossas instituições parceiras. E quem quiser saber mais, pode baixar o vídeo nesse QR Code, um videozinho do passaporte, seguir a nossa página no Instagram e conhecer um pouquinho das ações do BR-Bio, num projeto muito interessante de turismo sustentável em Armação de Búzios, que a gente desenvolveu lá junto à Secretaria, chamado Projeto Ecorais, de conservação dos ambientes coralinos. Muito obrigada.